Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 348, esse é o último de hoje. Formação primária dos seres vivos, capítulo 10, Gênese orgânica. Nos encontramos na questão de número 11, mas já estamos terminando ela, vamos para a próxima página. Compreende-se que um calor muito forte, mantendo afastada as moléculas, não lhes permitiria condensarem-se e que a agitação, impossibilitando-lhes um arranjo simétrico, não lhes consentiria formar senão uma massa confusa e irregular, donde o não haver cristalização propriamente dita. Então, veja bem, isso aqui é muito simples. É lógico que no período da condensação, né, no período da incandescência, todos os elementos eles encontravam-se em abolição, né? Encontravam-se em ebulição, impossibilitando-lhes um arranjo simétrico. Não os consentiria formar senão uma massa confusa e irregular naquele período. Então todos os elementos encontravam-se. Vamos pensar da seguinte forma assim, ó. Você pega um bolo, né? Você pega uma vasilha, você coloca o ovo, o fermento, a farinha, o óleo, o sal, o açúcar, e você mexe tudo. Mexe tudo. Tudo bem. Ao mexer tudo aquilo ali, é lógico que, até por um processo natural, todos aqueles elementos ali, na proporção correta, né, como as nossas avós, né, avó mesmo dizia assim, uma pitadinha. Uma pitadinha de sal, pitadinha de açúcar. Essa pitadinha tem fundamento. As danadinhas sabiam o que estava fazendo naquela pitadinha. E as mães da gente sempre usam esse termo, né? Uma pitadinha. Então, a gente sabe que aquela mistura ali, depois que você bate bem aquele bolo, que você bota ele no forno, na temperatura exata, porque eu tenho uma amiga minha, entendeu? Ela tem 1,30 m, mas eu não culpo ela por isso não, que eu vou contar agora. Porque ela pôs um bolo para assar e é só a mãe mesmo, Cássio. É só a mãe mesmo. Eu vou falar aqui. É 1,30 m, né? 1,28 m, Cássio. Xiii, eu tô achando que é 1,30 m, meu amigo. Tá bom. Então, a mãe do Cássio, 1,28 m atende a altura. Pensa assim, né? Um dia eu cheguei na casa dela e ela estava aguando a flor. E eu achei que não era uma pessoa que estava aguando a flor. Eu achei que era a Branca de Neve, para não falar
Os anõezinhos. Ai, Jesus. Ah, que coisa. Então, 1,28 m. Então, ela pôs um bolo para assar. E ela esqueceu o bolo no forno. Jesus, esconde o menininho Jesus. Menininho Jesus estava com vontade de comer bolo. Você já imaginou como que o bolo ficou, né? Você olhava no bolo, você não sabia se era uma cratera da Lua, se era uma cratera de Saturno. Você não sabia se era uma cratera de um vulcão que estava em erupção. Tava uma coisa indefinida. Tá, mas isso aconteceu mesmo. Mas acontece, veja bem. Você deixa ali o ovo, o óleo, o açúcar, o sal, você deixa todos os elementos. Vem um terremoto, mistura tudo. Olha como que eu gosto de simplificar assim. É natural que naquele exato momento você não vai ter como fazer um bolo. Mas com o passar do tempo, se você tiver paciência, você vai juntar todos aqueles elementos. Vai levar tempo, mas você vai juntar aqueles elementos, podendo vir, sim, a fazer um bolo. Então, olha só para você ver a psicologia. Então, mantendo afastada as moléculas, não lhes permitiria condensarem-se e que a agitação, impossibilitando-lhes um arranjo simétrico, não lhes consentiria formar senão uma massa confusa e irregular, donde o não haver cristalização propriamente dita. É esse caso. No princípio, aqui da Terra, do globo terrestre, era tudo incandescente. Nós temos que entender que todos os elementos constituintes na incandescência se encontrava. Só que tudo misturado. Legal isso, não é? Ai, eu morro por causa disso. E pior que depois eu fico no meio dos passos, igualzinho doido, olhando tudo isso. Então, naquela incandescência, todos os elementos ali se encontravam misturados. Só que pelo fato de misturados, eles não tinham ação nenhuma uns sobre os outros, porque diversos elementos sobrepunham quantidades elevadas. Então, o muito que se formava eram gases, né? Enxofre, que não deixam de ser elementos químicos, mas de uma quantidade muito elevada, não condizente. Mas com o passar do tempo, milhões e bilhões e bilhões de tempo, as coisas foram se acertando, né? Na questão de número 12, a lei que preside a formação dos minerais conduz naturalmente à formação dos corpos orgânicos. Olha que interessante. A lei que preside a formação dos minerais conduz naturalmente à formação dos corpos orgânicos. Porque quando se fala em minerais, as pessoas pensam em pedra. As pessoas pensam em basalto, granito. E não são só esses. Existem muitos gases que
Faz parte dos minerais. Você sabia disso, né? Então tá. A análise química mostra que todas as substâncias vegetais e animais, né? Porque temos as substâncias vegetais, que são todas oriundas, né? São todas oriundas do orgânico, do inorgânico. Então tem as substâncias vegetais são compostas dos mesmos elementos, né? Que os corpos inorgânicos. Olha só, eu acabei de dizer isso aqui agora, ó. A análise química mostra que todas as substâncias vegetais e animais são compostas dos mesmos elementos que os corpos inorgânicos. Eu acabei de dizer isso alguns minutinhos atrás. Desses elementos são o oxigênio, o hidrogênio, o azoto e o carbono, os que desempenham o papel principal. Os outros entram acessoriamente como no reino mineral. A diferença de proporções na combinação dos referidos elementos produz todas as variedades de substâncias orgânicas. Então, olha só para você ver. Como no reino mineral, a diferença de proporções na condição dos referidos elementos produz todas as variedades de substâncias orgânicas e suas diversas propriedades, tais como os músculos, os ossos, o sangue, a bilis, os nervos, a matéria cerebral, a gordura dos animais, a seiva, a madeira, as folhas, os frutos, as essências, os óleos, as resinas, etc. Nos vegetais, assim, na formação dos animais e das plantas, nenhum corpo especial entra de igualmente, não se encontra no reino mineral. Então, você viu só a integração de todos os elementos. Existem aqueles elementos que sobrepõem outros elementos, como no caso do oxigênio, como no caso do hidrogênio, do azoto, do carbono, né? Que desempenham um papel principal. Então nós sabemos que esses elementos, eles desempenham um papel principal. Mas eles, em diversas outras situações climáticas, ambientais, necessárias, né? Temperatura, calor, frio, sedimentação. Os outros entram acessoriamente, gradativamente. Não na mesma proporção que o oxigênio, o hidrogênio, o azoto e o carbono.
em proporção menor. Só que essa proporção menor, quem tem conhecimento são os químicos e os arquitetos siderais. Porque nós sabemos que duas partes de hidrogênio e duas partes de oxigênio forma-se um determinado tipo de gás corrosivo, né? Um líquido corrosivo, como por exemplo o ácido muriático. Agora, para você ver, uma partícula, porque uma partícula ou melhor, duas partículas de oxigênio, acho que é duas partículas de oxigênio e uma de hidrogênio, a fórmula da água. Se não for, é ao contrário, você me desculpa, porque é muita coisa para a cabeça minha, né? Porque tantos vídeos já hoje cansa, então a gente não é perfeito em tudo. Mas o que eu quero dizer é que duas partículas mais uma partícula, água. H2O, você pode beber. Vamos pensar assim. Mas se você mistura duas partículas mais duas partículas, você já forma o gás, o ácido muriático. Então, por isso que os outros entram acessoriamente. Esses outros acessoriamente, eles entram nas medidas proporcionais, nas proporções adequadas, milimetricamente, né? Como no reino mineral. A diferença de proporções na combinação dos referidos elementos produz todas as variedades de substâncias orgânicas e suas diversas propriedades, tais como os músculos. Então, olha só para você ver onde entram os músculos. Agora, não só os músculos dos animais, quanto dos hominais. Os ossos dos animais e dos hominais. E também os ossos dos aquáticos e dos não aquáticos. Os ossos dos Homo habilis, os ossos dos Neandertal, os ossos dos Homo erectus, os ossos dos hominídeos e também os ossos, abreviando, do Homo sapiens, né? Então, as substâncias orgânicas e suas diversas propriedades, tais como os músculos, os ossos, o sangue, a bilis, os nervos, a matéria cerebral, a gordura nos animais, a seiva nas árvores, na parte vegetal. Você viu que acendeu a lâmpada agora, né? Depois que queimou o holofote. Acenderam agora outro holofote. Nos animais, a seiva das árvores, das plantas, né? Porque não é só as árvores que tem seiva. Porque a seiva, eu posso dizer isso com todo respeito, a seiva, ela é nada mais, nada menos, nós vamos discutir isso mais para frente. A seiva, ela é nada mais, nada menos do que a energia vital, o fluido vital na biodiversidade, no reino vegetal, no reino orgânico.
Aí você fala assim, mas por que no reino orgânico e não só no reino vegetal? Porque nós sabemos que o reino vegetal, ele faz parte do reino orgânico. E nós sabemos que o reino... Vou voltar. Nós sabemos que o reino vegetal, ele faz parte do reino orgânico. Né? O reino vegetal faz parte do reino orgânico. Nós sabemos que o reino orgânico, os animais e o ser humano faz parte do reino orgânico. Por isso, tanto o reino orgânico, o reino animal e o reino vegetal, todos são detentores do fluido vital. Nós vamos tratar disso no próximo tema. Não é gostoso isso? Isso é facílimo, gente. Então, tanto o homem, quanto as árvores, quanto os animais, necessitam da energia vital. Só que você pode me dizer assim, mas por que você ainda não falou isso? Porque é por etapa. Não chegou o momento de nós falar do reino da energia vital. Hora que chegar, nós vamos falar. Nós não estamos aqui para passar o boi na frente do carro. Não é verdade? É gradativo. Como, por exemplo, o professor numa sala de aula. Ele obedece uma grade curricular que do primeiro semestre ele não vai dar do último semestre. Não é verdade? Ele não vai aplicar o último trimestre, semestre, ele não vai aplicar no primeiro, e nem o primeiro no último. É gradativo. Então, o sangue, a bílis, os nervos, a matéria cerebral, a gordura nos animais, a seiva, a madeira, as folhas, os frutos, as essências, os óleos, as resinas, etc., nos vegetais, assim, na formação dos animais e das plantas, nenhum corpo especial entra que igualmente não se encontra no reino mineral. Tá vendo? Igualmente, entra que igualmente não se encontre no reino mineral. Tudo entra-se no reino mineral. Tudo. Então, nós temos uma tabela abaixo aqui. O quadro abaixo da análise de algumas substâncias mostra a diferença de propriedades que resulta da só diferença na proporção em que entre os elementos constituintes, sobre 100 partes, temos o açúcar de cana, açúcar de uva, álcool, azeite de oliva, álcool de nozes, gordura e fibrina, né? Aí aqui tem as proporções de carbono, hidrogênio, oxigênio e azoto. Se você tem o seu livro aí da Gênese, você vai deparar com esse quadro aqui, que é o açúcar de cana, açúcar de uva, álcool, azeite de oliva, óleo de azeite de noz, gordura e fibrina. Sabendo que o açúcar de cana, por exemplo, o açúcar de uva, a uva, por exemplo, a uva, quando você a apanha ali na parreira, porque não é no pé, viu, gente? Apanhei uva no pé. A não ser que você tirou a botina e retirou ali a uva de dentro da tua botina. Não. Você apanhou a uva na parreira.
As coisas têm que ser certas. Então, uma vez ela ali é macetada, você amaceta ela, tudo, amassa, aliás, você amassa ela e deixa ela numa vasilha. Se você coloca água e daí a pouco você toma, você está tomando um suco natural. Mas se você deixa ela ali, ela entra em fermentação. E dentro das receitas, eles ainda colocam açúcar para poder fermentar mais rápido. É onde cria-se o álcool, o vinho de uva. E existe aqueles que ainda destila a fermentação da cana ou de alguns alimentos para extrair o álcool daqueles alimentos, porque nós sabemos que todos os alimentos fermentado, destilado, gera-se álcool. E esse álcool, ele recebe-se o nome de cajibrina, que nem o menininho Jesus não bebe. Esconde o menininho Jesus nessa hora. Vamos para o próximo vídeo, mas no próximo dia, só que não sabemos que dia que vai ser.